sou a Milena Beatriz, mentora na Mirante Soluções Imobiliárias, a maior imobiliária da Zona Norte de São Paulo, a grande especialista com várias unidades para te atender. Estou aqui em mais um episódio da série Parceiros para o Sucesso. Hoje vou entrevistar aqui uma pessoa muito especial para a Mirante, o Renato Rodrigues, CEO da Banib. Renato, já quero te agradecer aí a presença, né? Você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Um prazer. E eu queria começar perguntando para você, pedindo para você contar para os nossos corretores, né? Que é principalmente o público que vai assistir esse episódio, o que é a Banib? A Banib é uma parceira dos corretores de imóveis. Legal. A Banib é parceira de imobiliárias, é parceira de construtoras, de incorporadoras. A Banib é uma plataforma de realidade virtual usada única e exclusivamente para toda a cadeia da construção, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado de construção. Vou te dar um exemplo, Mi. Imagine o seguinte, você vai nos visitar em Sorocaba, na sede da Banib. A sede é lá, em Sorocaba. A sede fica em Sorocaba, em frente à prefeitura. Tá. E você fica apaixonada pela cidade, você acaba comprando um apartamento na planta. Só que a Milena mora em São Paulo. E a Milena não quer ir toda semana ou todo mês para Sorocaba para ver como é que está a evolução da obra. Tá. O que a construtora faz? Ela cria um tour virtual e manda para a Milena todo mês, para a Milena acompanhar toda a evolução da obra. Assim como é no mercado imobiliário. Você pode visitar os imóveis em qualquer lugar do mundo sem sair da sua casa. Eu acredito que a Banib seja um meio de caminho para os corretores de imóveis. A tecnologia não vende imóvel. Quem vende imóvel é corretor de imóvel. Essa é a minha visão. Mas hoje em dia não dá para viver sem, né? Mas se eu puder ajudar e ser um meio de caminho, né, para que os corretores ganhem mais tempo, economizem, para que o cliente tenha uma experiência boa em visitar um imóvel com tour virtual, poder ver o tipo de teto, a iluminação, se tem ar-condicionado, o tipo de piso. É isso que a Banib faz, é uma plataforma de realidade virtual onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue criar o seu próprio tour virtual sem depender de ninguém, usando seja uma câmera 360 graus ou o próprio smartphone. Legal. Dá para fazer, inclusive, com o próprio smartphone, Dá para fazer com o smartphone, né? Fica a qualidade bom. fica fantástica. É muito importante isso que você falou, né, dessa ajuda da tecnologia para o trabalho do corretor, porque a gente ainda tem corretor resistente a usar a tecnologia. E a tecnologia não vai substituir um corretor, como você falou, a tecnologia não vende o imóvel. Mas ela facilita, quer dizer, ela economiza tempo. A gente falava disso antes de entrar no ar, não é? Da falta de tempo que as pessoas estão, de como tudo está muito volátil e rápido. E as pessoas, o cliente às vezes não tem tempo de sair do escritório. Não tem, às vezes não quer. Ele quer a praticidade no computador dele. Por quê, Mi? Ele quer estar domingo na varanda da casa dele, um belo dia de sol, escolhendo os imóveis que a Mirante mandou para ele, todos eles com tour virtual. Ele já vai poder visitar esse imóvel com a esposa dele do lado dele, com os filhos, com a sogra, com a mãe, com o amigo arquiteto, com todo mundo. E no final ele vai ligar para a Mirante e falar: Mirante, os 8 links que você mandou com tour virtual são ótimos, mas nós gostamos do imóvel 2 e do 4. Quando é que a gente pode visitar? Perfeito. A visita é mais assertiva, eu não vou... Assim, eu sou um ex-corretor de imóveis, Milena. Tá? Olha, eu não sabia Fui disso. corretor nos anos 90, que você não era nascida. Mas olha só que interessante. As mesmas dores que tínhamos nos anos 90, os corretores têm em 2024. Que é ouvir do cliente: puxa, Milena, a casa não era o que eu estava pensando. No meu caso era muito pior, que às vezes o cliente fazia não com um sinal, já dentro do carro ele nem descia para ver o imóvel. Só de olhar a fachada. Só de olhar, a esposa dele já fazia não, ele também não. E às vezes eu só tinha separado aquele imóvel, porque ele tinha falado para mim que tinha gostado. Mas a hora que ele vê a verdade, a real do imóvel, ele fala: puxa vida, até gostei, Milena, mas aquele degrau ali entre a sala e a cozinha, poxa, minha mãe é cadeirante, ela vem morar com a gente, vamos continuar a busca. E aí é cansativo para o corretor, para quem está procurando. Então, de novo, a gente quer ser o meio de caminho, a tecnologia para ajudar o corretor a trabalhar de forma mais estratégica e menos repetitiva. Perfeito. Porque eu vou levar a Milena uma vez, vou levar o marido da Milena e a Milena pela segunda vez, o marido da Milena, a Milena, os pais, o sogro, terceira vez. 4 visitas no mesmo imóvel só para tirar dúvidas. Não é uma coisa saudável,
principalmente se tratando de São Paulo, Exato. né? Onde 2 quilômetros você faz em 28 minutos. Não dá. Então, Perfeito. Eu acho que ainda é um diferencial esta tecnologia que você oferece através da Banib, porque, como eu disse, o corretor ainda é resistente, não usa. Então, o corretor que usar, o corretor que fizer, né, com os imóveis dele e tudo mais, ele vai conseguir também um diferencial para o cliente que ele está captando como vendedor. Sim. Né? Ele pode tem conseguir que uma oferecer, exclusividade com a exato. tecnologia. Ele tem que oferecer, né, esse serviço. Na pandemia, nós crescemos muito por conta disso, Milena. As pessoas precisavam vender seus imóveis. Só que o que aconteceu? A Mirante trabalha com a Banib desde 2018. Na pandemia, muitos imóveis da Mirante já tinham tour virtual. Então não precisou correr atrás depois de uma pandemia. A Mirante já era tecnológica. Então isso tornou o trabalho dos corretores da Mirante muito mais fácil. Perfeito. Onde os imóveis já tinham o seu próprio tour virtual. Isso ajudou bastante. E a gente tem essa mania, né? Sempre que acontecer algo, eu vou correr atrás do prejuízo. Esperar acontecer. E assim, a Mirante e o Luiz sempre buscam o que está acontecendo no mercado. Como é que eu posso evoluir? É um visionário, né? Como é que eu posso melhorar? É um visionário. Sim. Tem um ditado que diz, quem sai na frente bebe água limpa. Não é? Não tem ditado melhor. Concordo com você. É isso. Você falou que em 2018 começou a trabalhar com a Mirante. Como é que surgiu essa parceria? Foi uma indicação, vindo de um grupo grande, do nosso amigo Hernani, na verdade, Hernani Assis, que falou, você precisa conhecer o Luiz. A Banib já existia, desde quando? Já existia, desde 23 de setembro de 2017. Legal. Tá. A Banib sempre trabalhou com realidade virtual, mas éramos uma empresa onde nós tínhamos que fazer o tour virtual. Isso era caro, isso levava tempo, e a empresa chamava-se Stratos 360. E aí, dia 23 de setembro de 2017, dentro do Parque Tecnológico de Sorocaba, nós nos transformamos em Banib. Por que Banib? Por que Banib? A gente faz essa brincadeira. Banib, quando a gente teve a ideia de criar uma plataforma online, onde qualquer pessoa pudesse criar o seu tour virtual, a Samsung nos deu R$300 mil. Como fundo perdido. Toma, é de vocês. Vê o que vocês conseguem criar com isso em cima da ideia de vocês de criar essa plataforma. Banib é uma brincadeira que eu fiz com uma palavra coreana chamada Banib Yada. Então eu tirei o Ada e ficou Banib. Banib significa transportar, levar para dentro. Que interessante. Que é o que a gente faz com o tour virtual. Perfeito. Leva as pessoas para dentro dos ambientes. Você tem alguma descendência coreana? Não, mas a Samsung era. Então foi quase um agradecimento à Samsung pelo pontapé inicial. Maravilha. E aí a gente se transformou em Banib. Que legal. E aí, quando eu levei esse nome para minha sócia, tive que esperar ela parar de rir por meia hora. E ela falou, não, Banib não, que nome é esse? Nossa, é muito legal, porque ele é bem sonoro, Banib. Eu tive que explicar tudo e tal. E aí virou Banib e hoje a gente está em 17 países. Maravilha, perfeito, muito bom. E a parceria com a Mirante foi no primeiro dia, e eu lembro desse dia, quando eu visitei a Mirante, ali na Francisca Júlia. Sim, na sede. Estava o Léo na reunião, estava o Luiz, e falou assim, bom, Renato, tudo bem? Tudo bem? Luiz, é isso. Ele falou, tá contratado, Léo, compra a câmera, vamos começar segunda-feira. Ele é muito ágil, né, na tomada de decisão. Pro sim ou pro não. Exatamente. E aí a parceria começou, assim, a gente fez uma reunião de 5 minutos para apresentar a Banib, ele já contratou a Banib, o Léo já começou a criar os tours virtuais e a gente está nessa até hoje. O capitão traz para a gente algumas informações e a gente tem números muito interessantes dentro da Mirante com a visita nos imóveis com tour virtual. A Mirante já teve visitas em 39 países. Dentro dos tours virtuais da Mirante. Olha que dado interessante. A Mirante já teve mais de 60 mil acessos, se eu não me engano, dentro dos tours virtuais. E aí você percebe que quando você tem um tour virtual, você ganha um mundo. A Mirante está no mundo. Sim. Então como é que eu trago o cliente me enviando 40 fotos de um imóvel? Eu gosto de fotos, eu sou fotógrafo. Eu fiz Escola Pan-Americana de Artes, enfim. Mas é muito difícil quando você envia 30, 40 fotos para o cliente para ele se localizar dentro do imóvel. Para ele fazer o joguinho, né? Receber a foto de um lavabo, lindo, o lavabo tem papel de parede, iluminação LED, é lindo, mas esse lavabo está onde no imóvel, Milena? Montar o quebra-cabeça é complicado. Então,
Eu brinco que a foto e o vídeo geralmente é a visão do corretor. O tour virtual é a visão de quem está comprando o imóvel. Perfeito. Eu vou interagir com o imóvel no tempo que eu quero. Eu vou clicar num ponto, eu vou arrastar com o mouse para o chão, eu vou virar para cima, eu vou dar um zoom para ver a textura da parede. Eu tenho tempo para ver isso. Então, o Luiz trouxe uma informação para a gente no ano passado. Acredito que quase 30% das vendas do ano passado passaram pelo tour virtual. Caramba. Então, assim, 30% das vendas de uma empresa como a Mirante trazer o tour virtual como um benfeitor dessas vendas, para a gente é motivo de muito orgulho. Saber que está sendo usada a tecnologia a seu favor. Sim. Porque se eu quero vender um carro, não adianta colocar uma placa de venda e deixar o carro na garagem. Parado, né? Eu preciso expor esse carro. E é o que a Mirante faz muito bem com a tecnologia a favor, para que os corretores se sintam privilegiados, e não são todas as imobiliárias que investem em tecnologia, Exato. mesmo pelo custo que é, mas aquela frase que o capitão sempre posta nas redes sociais: a gente sempre fez do mesmo jeito. A gente sempre fez assim, por que eu vou mudar? Né? É uma zona de conforto, né? Uma zona de conforto. E eu já ouvi de imobiliárias, Milena, falando: Renato, adorei a Banib, gostei, mas você vai me dar muito trabalho com isso. Porque eu vendo 5 imóveis por mês, para mim tá bom. Aí eu vou contratar a Banib, eu vou vender mais, Gente, mais ida no cartório. Muito curta de negócio. Ou corretores falando: Renato, eu achei legal a plataforma Banib, o tour virtual, mas eu gosto de levar o cliente no imóvel. Aí você fala: mas você vai continuar levando, mas no imóvel que ele já gostou. Não tinha pensado nisso. Não é? Então, assim, como você disse, nem todos os corretores estão tão antenados e tem tanta aderência à tecnologia. Mas se você parar para pensar, Milena, uma imobiliária que faz 50 visitas por mês, ela tira do bolso por ano em São Paulo algo em torno de R$150 mil com visitas presenciais, muitas vezes desnecessárias. O capitão tem umas frases dele que eu não gosto. Vou até falar aqui porque ele vive falando isso. A Milena não gosta de umas frases minhas, mas tem umas que são muito boas. Que ele fala assim: você tem que ser um sniper, não um macaco com uma metralhadora na mão. É isso aí. O tour virtual te transforma num sniper. A gente brinca que... Né? Fazendo a analogia com essa frase dele. Você vira um sniper porque vai mais certeiro. É a mesma coisa que dar um Boeing pro macaco dirigir, né? Então é mais ou menos isso. Você tem uma Ferrari na mão que você só está usando para ir na banca comprar jornal. É isso, é um desperdício de uso da tecnologia e da ferramenta. Perfeito. Quando você usa a seu favor, Milena, qualquer tecnologia que você use a seu favor, o próprio smartphone, que as pessoas compram um iPhone 15, o Samsung S24, os últimos aparelhos da moda, só para poder ligar e falar no WhatsApp. Então, para que eu vou investir 15 mil reais num aparelho onde eu só vou falar? Sem usar todos os recursos. Não use, não sabe. E troca de aparelho sem usar 10% do aparelho. É verdade, é verdade. E os próximos passos que você vê para a Banib? Inteligência artificial, 100%. Como isso? Espera aí. A gente está falando de tecnologia de tour virtual. A Banib tem várias funções dentro da Banib, como, por exemplo, eu te mostro quantos acessos você teve no imóvel Milena 01. Eu te mostro de onde vieram esses acessos. Eu te mostro quanto tempo o seu cliente está ficando dentro de cada cômodo no imóvel. Isso são dados importantíssimos para eu usar. Porque se o cara ficar parado na churrasqueira, eu vou falar: opa, esse cara precisa de uma churrasqueira no apartamento. Pandemia. Antes da pandemia, as pessoas ficavam na piscina e na academia. Pós-pandemia, jardim e varanda gourmet. Olha só. Tudo mudou. Então, assim, a Banib tem um comparativo do antes e o depois. Você fez um tour virtual hoje, daqui a um mês, você pode comparar os dois e andar pelos mesmos ambientes, mostrando toda a evolução de uma obra. Você tem as medidas dentro do tour virtual para construção, gera relatório, enfim. A gente tem uma plataforma muito completa para o mercado que nós atendemos. Tá. A ideia futura próxima é: essas fotos elas vão começar a se conectar sozinhas. Assim que a pessoa começar a fazer o tour, ela vai começar a costurar garagem com sala, sala, cozinha, cozinha. No final do tour, o tour já está pronto. E ele já pode compartilhar. Isso já estamos trabalhando.
Caramba, Próximo passo é, por um futuro, você conseguir enxergar todos os pontos de não conformidade de um tour virtual para o outro. Olha, aquele buraco não tinha na parede, aquela infiltração não tinha nesse tour que eu fiz. Então, começar a trazer informações e falar assim, olha, para arrumar tudo isso, vai ficar em R$7.000. E já trazer um orçamento para tudo isso. Então, para obras, as pessoas estão buscando muito isso. Mais informações, mais inteligência. Cada vez que você evolui, você é cobrado mais. Qual é o próximo passo da ABANIP? O que vocês vão fazer? Isso é a curto prazo que você está me falando? Janeiro de 2025. Já está batendo aí. Janeiro de 2025. Tá. Na época da pandemia, as empresas que fabricam as câmeras 360 graus, elas pararam de fabricar porque não tinha equipamento para fabricar as câmeras. Não chegava a material. E aí o que a ABANIP fez? A ABANIP investiu para que qualquer corretor, qualquer pessoa, pudesse criar o seu tour virtual usando o seu próprio smartphone. Coisa que só existe na ABANIP hoje no mundo. Então, Renato, eu não tenho R$3.500, R$4.000 para comprar uma câmera. Gostei da ABANIP, mas o que eu faço? Use o seu smartphone. E aí a gente multiplicou por 3 o número de clientes que nós tínhamos. A qualidade... Qualidade da câmera 360 graus, obviamente. 16 mega. Tá. Celular, 40 mega. Tá. Qualquer celular hoje começa com 40 mega de resolução. Então, o meu tem 128. Dá para ficar bem sossegado de que a qualidade... A qualidade é impecável. Leva-se um pouco mais de tempo, porque a gente criou o ABANIP Tech, e aí você coloca o celular no tripé, como está aqui mais ou menos, e você dá 12 giros com o celular nos pontos que aparecem dentro da ABANIP para carregar esses pontos e transformar tudo numa foto 360. Tá. As imobiliárias fazem o quê? Usam o smartphone para começar a criar os tours, ganham um dinheirinho na locação, numa venda, aí investem. Se quiserem, podem investir numa câmera. Sim. E a longo prazo? Porque você me falou que isso já está batendo na porta, 2025. Sim. E a longo prazo, para onde que vai a ABANIP? Criação de planta baixa, usando as fotos 360 graus, como se fosse a planta do imóvel que não existe hoje. Você pode fazer a captura online do local. Você pode começar a usar vídeos em 360 graus. Você pode colocar as pessoas para caminhar dentro do imóvel como bonequinhos numa cidade. Caramba. Então tem muita coisa que dá para fazer. Dá para ter a inteligência do tipo, olha, Milena, essa casa que você está vendo agora, ela foi reformada em 2022, foi usado um material incrível, a fiação está nova. Eu vou ter informações através de um fone de ouvido, usando comunicação 3D, como para onde eu virar no tour virtual, eu vou ouvir. Como você vai num museu, numa ruína histórica, que você vai escutando o fone, você vai ter um tour guiado. As pessoas vão poder comprar pelo tour virtual. Caramba. Se eu conheço a Mirante, se eu confio na Mirante, eu fiz um tour virtual, eu posso comprar um imóvel, eu posso investir por ali. Se eu me sinto confortável de já fechar Mirante, a venda a partir Cirela, empresas de grande nome, você vai confiar e vai poder comprar. Cara, muito legal. Quem está começando, que dica você dá aí para empreender nessa área aí de tecnologia? Estude. Eu vou fazer 52 anos, tá? Eu sei que não parece que eu tenho 51, eu sei. Mas assim, eu vou fazer 52 anos. Helena, eu sempre gostei de tecnologia. A maioria dos meus amigos não gostavam. Eu vendia jornal. As pessoas da nossa faixa etária, 50 anos para cima, eu diria que dos 40 e poucos para cima, tem uma resistência. Muitas vezes resistência, muitas vezes falta de conhecimento em falar assim, como isso pode me ajudar? Mas aí começa na resistência, né? A falta do conhecimento... Tudo vai ser desculpa. É como ir na academia. Exato. Uma nuvem no céu, você fala, não vou porque vai chover. Só tem uma nuvem. Não vai chover. Arrumar um monte de desculpa e de problema para aquilo ali, né? Tudo não vai me ajudar de verdade. Vai, assim... Mas eu vou ter que fazer, essa é a principal resistência. Eu vou ter que sair da imobiliária, vou ter que pegar minha câmera e meu tripé, vou ter que ir no imóvel para eu fazer, gastando a minha gasolina e o meu tempo. Não, eu não quero fazer. E aí, vamos voltar um pouco. Ele vai levar a Milena 3 vezes no mesmo imóvel. Na cabeça dele, isso é normal. Mas ir uma única vez para fazer um tour, para que você possa tirar dúvidas usando a tecnologia, não. Então, eu sempre fiz dessa forma e por que eu vou mudar? Então, se você começar a estudar agora, se você começar a ouvir os seus podcasts, sem ficar adiantando 2 vezes,
Porque a nossa mente É uma cria pena uma que a bagunça. gente tem esse Vamos lá. recurso, né? Se você começa a adiantar conversas no WhatsApp, para mim, daqui para frente só para trás. O que vai acontecer é, você numa reunião com amigos, você não vai ter paciência para ouvir os seus amigos falando. Exatamente. E isso começa a ter Porque vira um hábito e aí você não péssimo consegue hábito. mais. Você não consegue mais. Dificilmente, engraçado tocar nesse assunto, dificilmente eu lembro as vezes que eu saio para almoçar com o capitão, ou a gente tem algum evento em Curitiba, como nós já fomos, em qualquer lugar, eu não lembro de nenhuma vez que a gente tenha pego o celular na mesa. Olha só. Eu não consigo lembrar alguma vez que o Luiz, o CEO da Mirante, tenha interrompido o nosso almoço para usar o celular. Isso é respeito. Ok? Então, ele é o CEO de uma empresa gigante, mas quando ele está com você, o importante é você. Exatamente. Então, Perfeito. antes de falar de tecnologia, vamos dar uns 2 passinhos para trás e voltar a falar de educação, falar de estudo, falar de respeito, falar de ter conhecimento, e depois a gente fala de tecnologia. Estou achando ótimo você falar isso, porque às vezes santo de casa não faz milagre. E o corretor, eu sou mentora dentro da Mirante, e uma das minhas ações dentro da Mirante é cuidar de toda a parte de treinamento. E eu digo para eles, a gente está entregando para vocês uma série de ferramentas, material, podcast, cursos, mas tem coisa que depende da sua proatividade. Sim. Vá atrás. Né? A gente está gravando isso aqui. Se ninguém acessar... Ninguém vai acessar. E assim, mais um podcast da Mirante. Assisti um outro mês passado. As pessoas estão assistindo o corte do corte, como a gente estava falando agora há pouco. Sim. Um vídeo de 30 minutos, eu tenho que cortar para 5, depois para 2, depois para 1 minuto. E ela acha que assistiu. Vai aprender. E ela acha que assistiu, exatamente. Ela acha que aprendeu. Então, assim, a gente tem a tecnologia a nosso favor, mas se a gente esquecer o lado humano, de nada vai servir a tecnologia. Não vai servir. A tecnologia não substitui um aperto de mão, um olho no olho, você sentir a energia da outra pessoa dentro de um imóvel, um casal na sua primeira compra. Você não vai sentir isso na tecnologia. Perfeito, porque aí a gente leva isso para a relação profissional. Sim. Né? A gente está falando aqui do corretor individualmente, mas ele acaba agindo assim quando ele está com o cliente. Ele está sem paciência, Sim. Ele não sabe exatamente tudo o que ele precisava saber. Ele tem conta para pagar. Ele tem resistência até a ir visitar imóveis. Ele vai visitar um imóvel quando ele leva o cliente. Ele tem conta para pagar, Milena. Ele quer a venda hoje. Ele não quer perder tempo com o cliente. Ele não quer o cliente caroçando. Ele quer o cliente certo. Ele quer o cliente que compre hoje em dinheiro. Então, assim, para isso acontecer, você tem que ser muito sincero na relação. Eu brinco que nós que somos vendedores, sabe cachorro na rua quando parte para cima de você? Quando a gente era pequeno, tinha mais cachorro na rua, hoje não tem tanto, né? Mas quando o cachorro ia para cima de você, é porque o cachorro sente o seu medo. O cliente, quando você está mostrando imóvel, ele sente o seu desespero em vender. E ele não vai comprar de você, desculpa. Ele sente essa energia. Eu falo isso muito para corretor, que está desesperado, que está sem vender há um tempão. Quanto mais desesperado você ficar, e não se faça de vítima, achando que o cliente vai comprar de você com peninha de que você está sem vender não sei quanto tempo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ninguém quer investir, ninguém quer comprar de um perdedor. Nossa, eu falei isso ontem para um corretor. Não Exatamente isso. A gente vai se associar a quem tem uma imagem de sucesso. Eu sei que a vida tá difícil, você não tá ganhando dinheiro e tal, mas assim, vai fazer sua barba, penteia seu cabelo, sabe? Vai ler, vai ver Lava o seu carro, independente do carro que for. Lava o carro, exatamente. Muitas pessoas falam que o carro faz a venda. Se eu chegar com o carro X, eu posso vender um imóvel Y. Pode até ser real isso, Milena, mas no meu ponto de vista, é sua postura. Desde o aperto de mão e o olho no olho, o cara vai esquecer o carro que você tem lá fora. Você sabe tudo sobre imóvel. Você não é um mostrador de imóvel. Você sabe quanto esse imóvel vai te render, se é que vai render, onde passa o fretado para você trabalhar, escola para os filhos. Ele sabe de tudo, ele não é... Quando eu mudei para Sorocaba, eu pedi uma casa térrea com 3 suítes. Eu morava em Moema e estava mudando para Sorocaba. Falei, eu quero uma casa num condomínio, esse condomínio aqui, térrea com 3 suítes. O corretor foi me mostrar a casa. Eu olhei uma casa pequena, eu falei, essa casa tem 3 suítes? Ele falou, não sei, a gente vai descobrir junto. Ah, não acredito. Meu Deus do céu. Então, assim, você tem que estudar, você tem que ter uma postura, uma educação, uma segurança muito grande do que você está falando. Esquece o carro lá fora.
A sua postura e quem você é diz muito mais do que o carro que você tem lá fora. Mostrar o quanto você é um especialista. É isso. Esse é o meu ponto de vista. Então, a tecnologia ajuda, e a minha frase desde os 14 anos de idade é: a oportunidade favorece a mente preparada. Não é sorte. Não. Eu odeio a palavra sorte. Você criou uma base, você estudou. Quando se existe sorte, ela vem para quem se esforça e se prepara. Então tá bom. Ô, Renato, e me fala uma coisa. Tendências para o mercado imobiliário. Inteligência artificial, e de novo, estudem sobre isso. Estudem sobre a inteligência. As informações que a inteligência vai trazer. O cliente, ele vai vir muito mais preparado do que o corretor tem de informações para passar. Isso é muito delicado. Se você... Num clique, ele acessa as informações que você tem. Tudo. É diferente, você falou da faixa etária. Aí, na nossa época, realmente, a gente não tinha esse acesso. Vai trazer tudo e mais. Qual o perfil das pessoas hoje? E aí, eu fico um pouco preocupado com as notícias que saem no mercado. Os milênios não vão comprar seus imóveis. Eles são nômades digitais, vão poder trabalhar e viajar a qualquer lugar do mundo. Agora já está falando que eles estão comprando imóvel de novo, então, porque a querem ter mais notícia segurança. Exatamente, que eles o lance do café faz bem ou faz mal, a gente nunca vai saber. Né? Então, tem informações que soltam no mercado para atrair lead, para atrair curiosidade, mas são informações muito preocupantes e a gente precisa cuidar das informações que são soltas no mercado. Uhum. Milena, muitas tendências de mercado vão chegar. As compras feitas pela internet dos imóveis, através de segurança, através de criptografia, tudo bonitinho e legal. Mas vamos lá. O corretor hoje, ele alimenta o CRM 100%? Então, como é que a gente fala de tendências se o CRM não é preenchido? Eu sempre brinco com isso. Tem coisa que não vai mudar, né? Não vai mudar. Por mais que a gente evolua, tem coisa que precisa ser feita. Vejo matérias em Londres estão fazendo, nos Estados Unidos. Gente, vamos preencher o CRM. Depois a gente fala de tendências em Londres, em Nova York, no México, porque o mercado de lá é mais maduro. Sim, a nossa cultura é diferente. E é assim que a gente trabalha e tudo bem. Sim. Nós não vamos conseguir mudar isso. Quase 100% dos casos, Milena, o corretor, ele era CLT. Sim. Aconteceu alguma coisa na vida dele que ele resolveu empreender como corretor. Vamos lá, ele era funcionário. Ele recebia 13º, ele tinha férias. E agora ele depende dele. E isso dá medo, lógico que dá medo. Eu sei que dá medo. Sim. Sabe, ele entrar numa imobiliária com uma Mirante, com mais de 300 corretores, dá medo. E aquele corretor número 1, que é o cara que sempre vende, todo mês arrebenta, como é que eu chego lá? Então assim, eu quero chegar lá, mas eu preciso falar com ele. Falar: Milena, poxa, parabéns pelo seu trabalho. Você podia me dar umas dicas, pode ser uma coisa muito bacana isso. Você precisa se aproximar dos vencedores. Você não pode ter inveja. Você tem que você estar não com pode as ter águias, né? medo. Voar com as águias. Você tem que se aproximar dessas pessoas que estão fazendo isso. Então, o corretor, ele precisa ter a visão de que agora ele é um empreendedor. Ele não pode jogar tudo nas costas da imobiliária. A imobiliária tem que me dar telefone, tem que me dar carro, tem que me dar internet, tem que me dar Wi-Fi, tem que me dar ar-condicionado. Tem que me dar lead, tem... Eu preciso sim comprar o meu tripé. Eu preciso sim comprar a minha câmera. Eu quero fazer o tour dos meus imóveis. A gente tem batido muito nessa tecla dentro da Mirante, do corretor se entender como você SA. É isso. Você é uma empresa parceira da Mirante. Exatamente. Eu sei que é difícil o seu papel lá dentro e o seu trabalho de aculturamento. Mas eu tenho certeza que 30% está ouvindo o que você fala. Os outros vão começar a seguir os 30% e ver que tudo isso está dando resultado. Acreditar nisso, porque senão a gente não faz, né? Se a gente não acreditar. Você acredita que essas catástrofes aí ambientais que estão acontecendo, elas vão influenciar a forma como as pessoas compram, vendem os imóveis? Porque a gente está num momento, inclusive muito no nosso delicado, país, né? muito delicado. A gente ainda está machucado com o que aconteceu no Sul. Eu sou carioca, menina. Eu deve também. ter percebido. Você também? Bom sucesso. São João de Meriti, Baixada Fluminense. Tá, então... É assim, o meu sonho sempre foi comprar um apartamento na frente da praia. Hoje eu estou repensando isso. E eu sempre tive medo disso. Da água começar a invadir a rua e aquilo se transformar. Eu acho que o mundo está se transformando. Tá? O que aconteceu em Porto Alegre,
Poderia ter acontecido em Sorocaba. Qualquer lugar. Como 3 de novembro do ano passado aconteceu. Muitas partes de Sorocaba ficaram embaixo d'água. Então, assim, estamos preparados? Não. Então, a forma de se comprar imóvel vai continuar. Mas onde nós vamos comprar os imóveis vai mudar. Perfeito. O local vai mudar. O capitão sabe disso. Em Portugal, hoje, tem plano diretor para as pessoas comprarem imóveis mais afastados do centro, de Lisboa, de Porto e tudo mais. A gente sabe disso. Porque eu preciso povoar outras áreas. Eu vi um estudo mês passado, se cada imóvel tivesse 1 metro quadrado de terra, não aconteceria enchentes. Olha que interessante isso. Se cada imóvel no Brasil tivesse um espaço de 1 metro quadrado de terra para absorver a água. chuva, nós não teríamos tanta enchente. O problema é que nós viramos cidades de cimento, né? Na o nosso época chão é cimento. não acontecia tanto isso. Perfeito. Mas hoje acontece. Não tem para onde a água escoar. Sei que a USP já tem estudos de asfalto poroso para poder absorver a chuva. Tem muita coisa bacana acontecendo. Então, é legal a gente chegar à tecnologia também para isso. A forma de comprar vai ser a mesma. Os lugares que eu vou comprar imóvel talvez mudem um pouco. Legal, muito bom. As maiores mudanças aí que influenciaram o mercado nos últimos anos, de fato é a tecnologia? Ou tem mais, você enxerga mais coisa aí? Você tem hoje corretores de altíssimo padrão. Você tem corretores hoje que estudam e trabalham muito bem, e se dão muito bem com a tecnologia. De novo, a tecnologia sim vai mudar o nosso mercado, mas para corretores que não são tecnológicos. Ok? Eu ainda gosto de fazer compras no mercado. Eu gosto. Eu gosto de sempre comprar 3, 4 produtos novos, experimentar, como diz meu professor de marketing, experienciar as coisas. Eu gosto disso. Coisas que talvez eu não compraria se fosse online. Tá? Eu compraria online o que eu preciso comprar online. Numa Shopper ou qualquer outra empresa que você consiga fazer isso. Mas a tecnologia, como o iFood, por exemplo, evoluiu. Você tem entregas hoje de qualquer coisa na sua casa. Sim. Isso ajudou muito a facilitar o nosso dia a dia. Mas, de novo, quando você perde o controle da sua TV, hoje ninguém mais sabe ligar a TV sem controle. Ninguém e o botão de ligar está lá na tá TV. atrás, né? Existe. Então, Verdade. a tecnologia ela nos ajuda muito a nos dar mais tempo. A gente, ano passado, tinha um slogan na Banib que use a tecnologia a seu favor, gire o mundo a seu favor. Já que a gente está falando de 360. É uma questão de equilíbrio e de bom uso. Mas as pessoas estão usando o tempo que a tecnologia dá, mas elas estão meio perdidas no tempo ainda que é vago. Elas estão se ocupando e se ocupando e se ocupando com coisas que não fazem muito sentido. Perfeito. E o que é fazer sentido? Vai fazer um churrasco com seus amigos, vai brincar com seus filhos, vai pegar sua família, vai fazer um almoço gostoso. Desliga a porcaria do celular final de semana. Dá um livro, vê um filme. Sente numa cadeira diferente da sua mesa de jantar. Tenha uma outra visão da sua casa. As pessoas estão se ocupando com as redes sociais, né? vendo vida dos outros que nem interessa para eles. Tudo muito robótico. Não precisa fazer isso. Use a tecnologia sim. Mudou com a tecnologia, mas o tempo que as pessoas estão ganhando, estão gastando tempo com coisas ruins. Eu quero te fazer mais 2 perguntas, porque eu sei que o pessoal está sinalizando que a conversa está muito boa, né, gente? Mas vamos lá. Primeiro eu quero saber, assim, a expectativa do consumidor, né? Está evoluindo em relação ao processo de compra e venda de imóvel com todo esse cenário que está... O que é a expectativa hoje? O que era antes? Qual era a expectativa desse comprador, vendedor e, né, desse consumidor no ramo, no mercado imobiliário e hoje em dia? O mercado sempre fez a mesma coisa sempre. Desde que eu era corretor, o São Paulo Tomazello, que era o meu diretor, era corretor, enfim. Eu vou visitar 10 imóveis, eu vou visitar 15 imóveis. Hoje eu não quero mais, Milena, desculpa. Eu não vou sair de Sorocaba para vir para a Zona Norte de São Paulo visitar imóvel. Gente. Eu vou visitar 3 e olha lá. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Não que eu tenha dinheiro, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Tá? eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Mirante, me ajuda, por favor. Manda esses imóveis com tour virtual para mim. Ah, legal, estou mandando para você, tá aqui. Porque eu não quero mais me frustrar. Eu não quero mais perder tempo, eu não quero ficar na fila de um condomínio com 6 carros na frente esperando para liberar para eu entrar, Milena, eu não quero. Tenho certeza que esse sábado vai fazer um sábado lindo em São Paulo, assim como em Sorocaba, desculpa. Não vou perder eu quero brincar com minha família, eu não quero perder tempo visitando imóveis. Então, o processo precisa mudar. Tá.
O cliente já está pedindo imóveis com tour virtual para as imobiliárias. Era o nosso sonho, está acontecendo. O cliente está falando, se não tiver tour virtual, eu não vou. Dentro dos portais hoje, você tem 5 pontos que é válido o tour virtual, para que você tenha 100% do anúncio completo. Então, assim, foto, vídeo e tour virtual. Eu preciso melhorar a experiência do meu cliente. É isso. Eu preciso agraciar o meu cliente com tecnologia. Eu preciso fazer com que ele se sinta importante para mim, porque eu estou entregando tecnologia para ele. Perfeito. Se for do mesmo jeito, as imobiliárias vão continuar fazendo imobiliários de porta para rua, para o cliente entrar para pagar o boleto do aluguel. A gente não pode mais falar sobre isso. Mas em cidades do interior continua sendo da mesma forma. A última pergunta que eu quero te fazer é justamente, voltando, né, especificamente para a Banib e para o uso desse serviço por parte do corretor, e explicar um pouquinho como é esse processo do corretor ter o tour virtual nesse imóvel que ele fez essa captação. Ok. Né? Então, é ele quem vai tirar a foto. Como é que acontece para ele entender como é que chega a ter o tour virtual que a Banib oferece dentro desse imóvel que ele captou? A Mirante tem um suporte bacana de marketing e fotografia para fazer esse trabalho para os corretores. Mas eu acho que 5% das imobiliárias tem isso hoje no Brasil. Tá? A maioria o corretor tem que fazer o tour virtual. Bacana. Vou só dar uma ênfase aí, né, pro corretor. Então, a gente tem o Leonardo, pessoal, que é o nosso fotógrafo e que ele pode... O Leonardo, inclusive, está nos nossos bastidores. E você vai tirar as fotos, Leonardo? Eu vou, tiro as fotos, monto o tour dentro da plataforma do Renato, da Banib, envio um link pronto com texto para o corretor estar enviando para os clientes dele. Pronto, já. Vamos imaginar agora que o corretor ele queira fazer o tour dele. Eu vou arriscar fazer um tour virtual. Ele aqui. pode fazer. Pode. Ele pega o celular dele e fala, Léo, me empresta o tripé? Léo empresta o tripé, ele coloca o celular no tripé, ele recebe um e-mail da Banib dando todas as dicas de como ele pode fazer. Milena, numa casa de 100 metros quadrados, ele vai fazer em torno de 8 fotos 360 graus. Mais ou menos. Essas 8 fotos jogadas dentro da Banib para criar o tour, ele cria o tour em 5 minutos. Ele joga dentro do site. Do site. Ele vai precisar ter um login e senha dele. Tá bom. Vai jogar dentro da plataforma da Banib. Vão descarregar as 8 fotos que ele fez. Ele vai colocar o nome sala, garagem, cozinha, banheiro, piscina, área gourmet. E aí ele tem todo um passo a passo da Banib para criar o tour. São 6 etapas para ele criar o tour. Essas 6 etapas levam 5 minutos para o tour ficar pronto. Gente, não tem Esse tour gera um link e esse link ele compartilha com quem ele quiser. Para você ter uma ideia da facilidade que é criar um tour dentro da Banib, como eu te disse, nós estamos em 17 países. A Banib, ela só está em português. Nem inglês ela está. Então, como é que pessoas fora do nosso país, com outros idiomas, conseguem criar um tour virtual? Porque é simples. Nós criamos uma ferramenta para corretores de imóveis criar o seu tour virtual da forma mais fácil possível. Seja ele de 28 anos, seja ele com 65 anos. Ele vai conseguir criar o seu tour virtual. Então, gente, olha a importância, né? Nós estamos falando muito do cara que está comprando, que vai assistir o tour virtual, mas você também está fazendo a captação desse cara que está vendendo esse imóvel. Esse é um serviço também que você presta para esse cara. Eu estou vendendo meu imóvel e vejo que está lá na imobiliária porque tem um tour virtual. Fala, peraí, mas você deu o tour virtual para a Milena e não deu para o Léo? Mas a Milena me deu exclusividade. Eu também te dou exclusividade se você fizer. E aí vira uma moeda de troca também. Olha lá. Então, tem que usar, né, Renato? Corretor tem que ser o empreendedor.com. Não esqueça disso. Renato, a gente está encerrando aqui, passamos nosso tempo, mas a conversa estava muito boa, né, gente? Fica à vontade aí para se despedir do pessoal, deixar a sua mensagem e novamente te agradeço. Eu quero agradecer, Milena, pelo convite do capitão, da Mirante, sempre apoiando a Banib, levando a Banib para vários cantos. Não esqueçam de estudar. Ler livros diferentes, livros que agreguem, livros que te dê conteúdo, bagagem. Não estou falando só de tecnologia. Estudem um pouco, leiam, saiam um pouco do celular. Leiam mesmo um livro. Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro até o final? Estudem. A gente fala muito de tecnologia, mas de nada serve a tecnologia se a gente perder o nosso lado humano. Perfeito. É isso, Mia. Obrigada, Renato. Obrigado a vocês pelo convite. Pessoal, lembrando para vocês, Mirante Soluções Imobiliárias, a maior especialista da Zona Norte. Vem com a gente.